Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele das irmãs Lyon. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1975, nos Estados Unidos. Sheila e Catherine eram duas irmãs que moravam com os pais e um irmão mais velho em Wilton, em Maryland, nos Estados Unidos. Wilton fica nos arredores de Washington e na época, em 1975, era considerado um lugar muito seguro e tranquilo. A Sheila estava com 12 anos de idade e a Catherine era conhecida pelo apelido de Kate, estava com 10 anos. No dia 25 de março de 1975, as duas meninas pediram para a mãe se elas poderiam ir até o shopping. Era um sábado, então elas não tinham ali nenhum compromisso da escola e elas queriam ir até o shopping comer pizza e ver a decoração de Páscoa. A mãe das meninas não viu nenhum problema nisso, principalmente porque as duas meninas elas eram muito obedientes e também muito responsáveis. A mãe então permitiu que elas fossem e elas saíram de casa por volta das 11 da manhã. E o irmão mais velho das meninas, ele viu as duas no shopping e elas estavam comendo numa pizzaria do shopping por volta das 14 horas. Ele viu as duas meninas e elas não estavam acompanhadas, estavam apenas as duas. Porém, por volta das 16 horas, os pais começam a ficar preocupados porque elas não tinham voltado para casa. Então eles vão até o shopping à procura das duas filhas, mas eles não as encontram. Já às 19 horas, eles já estavam realmente muito preocupados e fazem uma ligação para a polícia para fazer a denúncia de desaparecimento das duas meninas. Então a polícia de imediato começa a procurar pelas duas irmãs e eles começam a questionar diversas pessoas ali no shopping se tinham visto as duas meninas. E logo a informação de que haviam duas meninas desaparecidas se espalha. Com isso surgem algumas testemunhas. Uma delas era um menino que conhecia as duas irmãs, ele morava na mesma vizinhança que elas, e ele viu as meninas conversando com um homem por volta da 1 hora da tarde. Ou seja, teria sido antes do horário que o irmão delas as viu. Esse homem ele teria entre 50 e 60 anos de idade, teria cabelos grisalhos, ele estava vestindo um terno marrom, e ele também estava carregando uma maleta que dentro tinha um gravador, uma espécie de rádio gravador. E esse homem estava demonstrando como utilizar esse gravador para alguns jovens que estavam ali próximo dele. Eram crianças e adolescentes que estavam ali no shopping. E entre essas crianças estavam as duas irmãs. Bom, depois tinha o irmão, que viu as meninas por volta das 14 horas na pizzaria. E uma amiga das meninas também as viu. Ela teria visto as meninas num espaço de tempo entre 14h30 e 15 horas. E ela as viu numa rua próxima ao shopping. E elas estavam caminhando na direção da casa delas. E essa teria sido a última vez que as meninas foram vistas. Um retrato falado do homem que carregava ali o gravador foi feito. E depois que esse retrato foi divulgado, outras pessoas procuraram a polícia para dizer que também tinham visto esse homem no shopping. Inclusive, teriam o visto em outros shoppings da região. Uma menina que tinha a idade próxima à da Kate e à da Sheila, ela conta aos policiais que nesse mesmo dia ela estava no shopping e que tinha um jovem que estava olhando de uma forma inapropriada para as meninas que estavam no shopping. Esse jovem teria encarado tanto que ela se sentiu desconfortável a ponto de pedir para ele parar de encará-la. Ela descreveu esse jovem que teria em torno de 18 anos de idade. Ela disse que ele tinha um cabelo que parecia sujo, era um cabelo comprido e ele tinha acne no rosto. Ele também tinha uma cicatriz na bochecha esquerda. E um retrato falado desse jovem também foi feito. Uma semana após o desaparecimento, um jovem de 18 anos chamado Lloyd procurou um dos seguranças do shopping para dizer que ele estava no shopping no dia que as duas meninas desapareceram e que ele viu as duas meninas serem sequestradas. Ele disse que elas foram colocadas dentro de um carro pelo homem do gravador. Esse segurança então informa a polícia e os policiais eles levam o Lloyd para responder-lhe algumas perguntas. Ele descreve que estava no shopping quando viu essa cena e que o homem tinha um carro Camaro vermelho. Porém, ele não passa no teste do polígrafo, detector de mentiras,
e então ele acaba confessando que ele na verdade tinha inventado essa história. Os policiais acreditavam que ele estava apenas à procura de uma recompensa que tinha sido oferecida. Já no dia 7 de março, outra testemunha procura a polícia. Era uma mulher que acreditava ter visto as duas meninas. Ela viu duas crianças que pareciam com a Kate e com a Sheila, e elas estavam sentadas no banco de trás de um carro Ford 1968, na cor bege. E ela disse que o homem que estava dirigindo esse carro, ele parecia muito com o homem do retrato falado, o homem do gravador. Essa mulher se aproximou do carro para falar com esse homem, porém, assim que ela se aproximou, ele saiu com o carro e ele inclusive passou em um sinal vermelho. Mas ela conseguia lembrar de alguns números da placa do carro, então os policiais conseguiram ali uma placa parcial. Mas infelizmente eles não conseguiram grandes avanços com essa informação. Diversas pessoas também apareceram com informações falsas, apenas à procura do dinheiro da recompensa. E a família também recebeu ligações com pessoas dizendo que estavam com as meninas e pedindo um resgate. Mas os investigadores descobriram que nenhuma dessas ligações, nenhuma dessas pessoas realmente havia sequestrado as meninas. E com o passar dos anos, os investigadores eles começaram a ter ali alguns suspeitos. Um possível suspeito era um homem chamado Fred Howard Coffey. O Fred ele foi condenado em 1987 por ter abusado e estrangulado uma menina. A menina estava com 10 anos de idade e esse crime ocorreu na Carolina do Norte em 1979. E os investigadores descobriram que o Fred ele estava trabalhando em um local próximo ao shopping em 1975, na mesma época que as meninas desapareceram. Entretanto, apesar disso, os investigadores eles não conseguiram nenhuma evidência que ligasse o Fred ao desaparecimento da Sheila e da Kate. Outro possível suspeito era um homem chamado Raymond Mileski. O Raymond tirou a vida da esposa e do filho adolescente em 1977. E na época do desaparecimento das meninas, ele morava ali na região de Maryland. E quando estava preso pelo crime que ele cometeu contra a esposa e o filho, ele teria comentado com alguns colegas de cela que ele sabia algumas coisas sobre o desaparecimento das duas irmãs. Então a polícia vai até o local onde ele estava preso para conversar com o Raymond. Ele concorda em falar com a polícia, porém ele diz que daria as informações apenas se ele ganhasse ali algumas regalias na prisão. Porém, as informações dadas pelo Raymond, elas não acrescentaram grande coisa à investigação. Ele não tinha falado nada de relevante. E o Raymond ele acabou perdendo a vida ainda na prisão em 2006. Bom, os anos foram passando e não houve grandes avanços na investigação. Esse caso já estava sendo considerado um caso sem solução, quando em 2012 uma nova equipe de investigadores assumiu ali os casos dessa delegacia. E é bastante comum quando alguns investigadores se aposentam e entram novos investigadores, que esses novos eles releiam ali os arquivos de casos antigos que estão sem solução. E foi isso que eles fizeram com o caso da Kate e da Sheila. E entre esses documentos que estavam no arquivo estava o depoimento do Lloyd. E apesar de ter a informação de que era um depoimento falso, que ele mesmo tinha assumido que tinha inventado aquela história, os investigadores eles conseguem verificar que o Lloyd ele tinha sido preso em 1977 após ter furtado algumas joias em uma casa que ele invadiu. E na época que ele foi detido e preso, ele tirou uma foto na delegacia, então eles tinham acesso a essa foto. E quando eles veem essa fotografia, eles percebem a semelhança dele com o retrato falado do jovem que aquela menina tinha dito que estava olhando de forma inapropriada para ela e para outras crianças que estavam ali no shopping. E em 2012, o Lloyd ele tinha sido preso novamente, ele estava preso por ter abusado de uma menina de 10 anos de idade. Esse crime ocorreu em 1998. Bom, em outubro de 2013, os investigadores eles vão até a prisão onde o Lloyd estava e eles queriam conversar com ele sobre o caso da Sheila e da Kate. E ele concorda em falar com os policiais. Porém, dessa vez ele conta uma versão diferente da que ele tinha contado aquela primeira vez, na época do desaparecimento. Dessa vez ele diz que ele não estava dentro do shopping, e sim uma loja de bebidas que ficava próximo ao shopping, quando ele viu as meninas serem sequestradas. E dessa vez ele descreveu um outro modelo de carro e em outra cor. Dessa vez ele disse que o carro era na cor preta. Então os investigadores eles acabam por descobrir mais detalhes da vida do Lloyd. O Lloyd ele perdeu a mãe em um acidente de carro que foi causado pelo pai dele, que estava dirigindo alcoolizado.
E eles descobriram também que ele já tinha sido condenado anteriormente por um outro abuso a uma outra criança. Então, os investigadores eles voltam para interrogar o Lloyd algumas outras vezes. E todas as vezes ele ia mudando ali a história, mas ele sempre acrescentava novas informações, até que ele acaba confessando que ele tinha sim envolvimento no desaparecimento das meninas. Ele disse que ele ajudou a sequestrá-las, mas não tinha sido ele que havia planejado o crime. Ele culpa alguns parentes e, como eu falei, ele deu ali várias versões. Então, na primeira versão, ele acusou um primo dele. Porém, na época do desaparecimento das meninas, esse primo tinha apenas 11 anos de idade. Então, era pouco provável que ele conseguisse sequestrar as duas meninas e tivesse planejado esse sequestro. E depois o Lloyd acabou acusando um tio dele chamado Richard. E alguns membros da família já tinham denunciado o Richard por ter ali algumas atitudes violentas em relação a eles. O Richard, que estava com 70 anos nessa época, negou qualquer envolvimento. Ele disse que nunca viu as duas irmãs e que não fazia ideia do que tinha acontecido com elas. Bom, nas versões que o Lloyd contou, como eu falei, ele sempre acrescentava ali algum detalhe, então os investigadores eles tentaram se concentrar nesses detalhes e para descobrir o que poderia ser ali verídico ou não, o que ele estava inventando. E entre esses detalhes, ele mencionou que o tio teria tirado a vida das meninas. Ele disse que o tio teria abusado delas em um porão da casa dele, e ele descreveu como era o porão da casa do tio. Ele disse que depois o tio teria tirado a vida das meninas e as colocado em 2 malas. E também numa outra versão, ele não contou isso tudo de uma vez só, foram em várias versões. Numa outra versão, ele conta que o tio teria colocado as malas em uma fogueira para se livrar dos corpos. Em 2015, os investigadores então vão até a casa onde o Richard morava na época do desaparecimento das meninas. E os investigadores acham pouco provável que o Richard levaria 2 meninas sequestradas para lá, já que essa casa ficava ao lado de uma delegacia. E ao entrar no porão dessa casa, eles percebem que não tinha nada a ver com o porão que o Lloyd tinha descrito. A polícia então resolve visitar uma outra casa que tinha pertencido aos pais do Lloyd quando ele era mais novo. E ao entrar no porão dessa casa, eles percebem que na verdade o porão que o Lloyd tinha descrevido para eles era o porão da casa dos pais dele. E esse porão era um espaço que era utilizado apenas pelo jovem ali na época que ele tinha os 18 anos, foi a época do desaparecimento das meninas. E então os investigadores resolvem passar um reagente nesse local, nesse porão. E assim eles encontram uma grande quantidade de vestígio de sangue nas paredes e no chão. Ao conversar com alguns primos do Lloyd, os primos lembram de que uma ocasião ele esteve na casa deles, visitando eles, junto com a namorada que o Lloyd tinha na época, chamada Helen. E quando ele e a namorada chegaram na casa dos primos, eles estavam carregando 2 malas. Eles lembram das malas serem bem pesadas e que elas cheiravam muito mal. Eles também disseram que havia algumas manchas nas malas que pareciam sangue, mas que o Lloyd disse a eles que era apenas carne podre que ele precisava jogar fora. Eles também contaram que o Lloyd teria jogado essas malas em uma fogueira, num dos terrenos ali da família, e que essa fogueira teria durado alguns dias. E quando os investigadores conversam com os vizinhos que ainda moravam ali naquele mesmo local, eles lembravam dessa fogueira, mesmo tantos anos depois. E eles lembravam que tinha um cheiro muito ruim. Os investigadores então fazem uma busca ali no local que foi indicado pelos primos e pelos vizinhos, onde teria sido feita essa fogueira. E lá eles encontram alguns fragmentos de metal, que era possível que fosse do óculos da Sheila. Eles também encontram um pedaço que parecia ser um pedaço de um colar e coincidia com um colar que a Kate estava usando no dia que ela desapareceu. Bom, os investigadores eles acreditam que o Lloyd teria sequestrado as 2 meninas, então levou as 2 até o porão da casa dos pais dele. Lá ele teria abusado das meninas e tirou a vida delas. Depois as colocou nas malas, então com a ajuda da namorada colocou as malas na fogueira. E a Ellen, que era a namorada do Lloyd na época, ela já tinha perdido a vida. Bom, em setembro de 2017, o Lloyd recebeu a acusação de ter tirado a vida das 2 irmãs. E ele se declarou culpado por ter tirado a vida da Sheila e da Catherine. Mas apesar de ter se declarado culpado, ele continuava alegando que ele tinha uma participação muito pequena nesse crime e que o verdadeiro responsável por ter tirado a vida das meninas tinha sido o tio dele.
O Lloyd, que estava com 60 anos, foi sentenciado a 48 anos de prisão. De qualquer forma, os investigadores eles não descartaram a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas nesse crime, como por exemplo o Richard, que foi apontado pelo Lloyd. O Richard ele trabalhava como segurança no shopping na época que as meninas desapareceram. Ele não foi o segurança a quem o Lloyd contou ali que tinha visto as meninas serem sequestradas, mas ele também trabalhava lá na época. Então, os investigadores acreditam que seria muito mais fácil para o Richard sequestrar as meninas do que para o Lloyd. Mesmo assim, até hoje não há nenhuma evidência que comprove isso. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!